Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Dr. Edson Urubatã e vamos continuar essa jornada falando dos 7 pecados da memória. Agora, nesse bloco, nós iremos falar sobre bloqueio, sobre a distração e sobre o viés pessoal. Nós já vimos no bloco anterior tudo sobre transitoriedade e fugacidade. Alicerçamos esse conhecimento para que você lembre o que era memória de trabalho de curtíssimo prazo, memória de curto prazo e memória de longo prazo. É fundamental, caso você não tenha visto esse vídeo, vai lá, assiste o vídeo e depois volta pra cá. Antes de nós continuarmos falando, ativa o sininho, me segue no canal, compartilha esse vídeo que é muito importante para nós, ok? Urubatã, vamos ao assunto propriamente dito. Me fale, Urubatã, por favor, o que é o bloqueio? Vamos lá, gente. Eu lembro que no 5º ano, era 5ª série, hoje 6º ano, fui fazer prova para o colégio militar. Minha mãe comprou uma apostila na banca de jornal, eu aprendi aquilo tudo, ela me tomou, minha tia me tomou. Aquelas informações todas lá, eu lembro que ela me tomava, né? Eu estudei bastante aquelas informações, estudei a parte de matemática. Eu cheguei lá na hora da prova, eu tava com um estresse tão grande que eu não lembrava nada. E eu digo que eu sabia porque quando eu saí da prova, eu lembrei praticamente tudo. Eu tava num estresse tão grande. Sim, Urubatã, um estresse pode causar o bloqueio? Sim. Já viu aquelas vezes que você vai numa prova, você esquece da questão, depois você lembra? Quando você vai fazer um concurso, você esquece daquela informação, depois você lembra? Ou então você quer evocar aquela informação para falar com alguém e de repente você... Eu me esqueci o que eu tava fazendo. Você vai à cozinha pegar um copo de água, acaba que você chega na cozinha, isso é meio papo de maluco. Já aconteceu comigo. Se não aconteceu contigo, me perdoa, mas é papo de maluco. Eu saí aqui do escritório, por exemplo, aqui da home office, chegar lá na cozinha, vou pegar uma água. O que eu vou fazer aqui mesmo? Sabe, isso acontece muito no segundo pecado, eu vou falar para vocês, que é da distração, tá? Mas, assim, adiantando, assim, a parte do bloqueio da informação é quando você sabe a informação, você conhece e não consegue acessá-la, correto? Isso é o bloqueio. Gente, existem algumas amnésias dissociativas que ela ocorre muito devido a um trauma, uma violência doméstica, um abuso. Esse que vos falo enquanto diretor, eu presenciei algumas cenas lamentáveis que alunos vinham fazer depoimentos para mim. Eram bem difíceis momentos que a gente teve que despender bastante carinho para aquelas pessoas superarem aqueles transtornos, tá? Você imagina você sofrer abuso das pessoas que você ama. É bem complexo. Violência física, violência sexual, violência verbal. Todos os tipos de violência que você pode imaginar acontece, tá? Então você, às vezes, que tem esse posicionamento, às vezes, extremo, para a direita, para a esquerda, às vezes vive no mundo da política, mas assim, a gente do universo da educação, a gente se depara com coisas assim, realmente bastante dolorosas e é bem difícil, tá? Eu queria realmente que as pessoas que nos governam, de um modo geral, entendessem isso com mais carinho e sabedoria, para além da política, sabe? Por questão de humanidade. Mas voltando à parte da amnésia dissociativa, gente, ela causa bloqueio, tá bom? O DSM-5 aqui, que é uma espécie de manual de doenças, de transtornos mentais, que tem aqui na América, o mundo inteiro leva isso como referência, ele já deixou claro que a amnésia dissociativa é uma das coisas que mais acontecem no planeta. A amnésia dissociativa causa bloqueio sim. Agora, Urubatã, qual é o lado bom? Por que o cérebro, você falou que o cérebro protege, por quê? Gente, você imagina, algumas pessoas, o cérebro vê, causa uma dor tão grande esse momento, esse trauma, que o cérebro prefere bloquear essa informação, bloquear essa memória para não causar dor em você. Então tem que ter muita sabedoria. Se você é psicólogo, se você é psicopedagoga, se você é professor, às vezes você evocar essa dor, você pai evocar essa informação, se não tiver sabedoria, você causa uma dor muito grande. O cérebro bloqueou por algum motivo. Então muitas dessas dores, elas acontecem, existe um fundamento. O cérebro percebeu que você não suporta aquela informação, tá? Então tem que ter uma área multidisciplinar para cuidar disso, né? Às vezes o psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, os pais, um acolhimento familiar para que a criança se recupere realmente desse transtorno. E, gente, por incrível que pareça, o sono, ele pode ajudar muito a você não ter as memórias bloqueadas. Mas, Urubatã, o sono, é verdade, gente, o sono, sobretudo você respeitando o seu ciclo circadiano. Então, existe uma hora do dia que você tem propensão a estudar, propensão a trabalhar, propensão a fazer exercícios aeróbicos, propensão a aprender cálculo. No ciclo circadiano, você pode estudar sobre isso. Se você quiser, gente, existe um doutor da Califórnia chamado Sachin Panda. Eu tenho aqui o livro dele para mostrar para vocês. Circadian Code. Ele é doutor da universidade lá na Califórnia. E se vocês quiserem se aprofundar mais sobre esse assunto, eu vou colocar um vídeo aqui. Quando eu publiquei em 2015 A Educação Está na Moda, eu já falava sobre ciclo circadiano e a importância de nós respeitarmos esse ciclo. Muitos de nós temos preconceito com algumas crianças, que ela acorda de manhã meio preguiçosa, é porque ela está em outro ciclo circadiano. Às vezes, o conhecimento
momento poderia libertar essas crianças e evitar um diagnóstico errado. E, gente, a coisa tão ruim quanto você não diagnosticar é diagnosticar algo precocemente errado. Lembre, gente, você tem dor de cabeça, mas dor de cabeça pode ser por causa de resfriado, pode ser por conta de uma gripe mais forte, de uma pneumonia, de uma dor de dente, um exercício estressante, um estresse, enxaqueca. Existem vários motivos. Bem como você está ansioso, não necessariamente tu tem TDAH, não necessariamente você está ansioso, a gente falou, ele é autista. Gente, existem tantos absurdos com relação ao diagnóstico. É muito importante você procurar um profissional sério, um profissional que já tenha algum título, algum profissional que já tenha uma dica, ele foi indicado por alguém para você. Tem que ter cuidado, tá? Porque assim, tem que ter muito carinho, porque esse profissional, se ele não souber o que é, ele vai falar, vamos esperar mais um pouco. Se ele tiver um mínimo de humanidade, comprometimento com a sua profissão, ele vai entender que ele precisa de mais dados. Eu tenho preocupação quando a pessoa olha para você, já sei o que é. É preocupante, né? Ela olhou para você, o que aconteceu? Não, já sei, ele tem isso. Como assim? E aí você fala para a criança fala, eu tenho isso, e aí fica difícil tratar. Lembre que seu filho não é uma coisa, ele está. É bem importante você pegar essa visão para evitar alguns erros e algumas ciladas que o cérebro, nossos procedimentos, o ato de amar pode fazer a gente até prejudicar as pessoas que a gente ama, tá bom? Vamos falar agora da distração. O que é distração, gente? Distração é exatamente aquilo que eu falei lá no bloco anterior que eu me adiantei, é quando você vai fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e você acaba esquecendo uma delas, você acaba negligenciando uma delas. É muito comum as pessoas que se dizem multitarefas, por exemplo, eu me dizia multitarefa, eu não vou dizer que você não é multitarefa, de repente você é, mas esse que vos fala acreditava ser multitarefas e eu percebo que não sou, porque nós vamos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e acaba que uma dessas coisas acaba sendo negligenciada. Evidentemente, algumas coisas nós fazemos no piloto automático, o nosso sistema autônomo, como a homeostase, entre outras coisas, ele vai fazendo automaticamente, sobretudo as coisas de memória procedural, tais como às vezes dirigir, subir uma escada, correr, andar, você anda, fala ao mesmo tempo, mas quando você não presta atenção, você pode tropeçar. Se você está ao volante, você pode bater, tirar a vida de alguém. É muito comum você entrevistar uma pessoa que se diz multitarefa, ela já ter sido envolvida num acidente de trânsito, já ter queimado, por exemplo, as mãos ou ter esquecido já o alimento lá cozinhando mais tempo na cozinha. Então assim, ter queimado uma roupa que estava passando, falando ao telefone. Então assim, é bem complexo. Urubatã, e como nós iríamos combater a multitarefa em sala de aula no processo de aprendizagem? Foco. Distração, foco. Urubatã, sem o foco atencional, nós não aprendemos. Evidentemente que uma criança sem equilíbrio emocional, ela não consegue ter foco atencional. E sem foco atencional, o processo de aprendizagem não acontece. Nós falamos de transitoriedade, fugacidade, falamos de bloqueio. E eu falei para você, se você tiver todo o foco atencional, se você aprender, olha o tamanho do percentual de 70% de informação que se perde. Imagine sem você aprender. Então você é aquele professor fantástico, dá aquela aula de contextualização, o aluno viaja, ele fica alucinado com as informações, ele fica com sede de receber o seu conhecimento, só que você faz ele viajar, ele vai embora. Aí ele viaja, aí ele pega e sai da sala. O espírito dele vai embora, vai lá para aquele lugar. Imagina o Everest, o espírito dele vai para lá e não volta. Você tem que falar, opa, volta aqui, porque senão ele dá aquela viajada e você não tem mais ele de volta. Isso acontece conosco, você está estudando sozinho, autônomo. De repente tem uma questão, um determinado obstáculo que faz você dar uma viajada, você vai para aquele lugar, depois de 5 minutos você, opa, isso pode acontecer numa prova, em um momento que exige de você de atenção. Se você estiver fazendo alguma situação concomitante, provavelmente você vai esquecer dela. É o que acontece, você esqueceu onde colocou a chave do carro, a chave da casa, sua carteira, um documento, porque provavelmente quando você foi guardá-lo, você estava fazendo outra atividade. Então as pessoas multitarefas também cometem muitos erros. Então assim, se você se diz multitarefa, eu o respeito, mas lembre-se, tente focar em uma só tarefa. Se você focar em uma tarefa, o nível de eficácia e eficiência seu vai aumentar demais. E provavelmente você vai errar menos. Quando você erra, você só diz o discurso de quando você acerta, mas quando você errou, já pensou das pessoas que você magoou? De forma distraída, você falou uma palavra sem pensar, você deu uma resposta que você poderia ponderar mais. Então lembre, gente, a distração é uma cilada do cérebro, ele acontece para nos proteger, porque se nós tivéssemos que ter o foco atencional em todas as coisas que o nosso corpo faz também, a gente ia colapsar. Graças a Deus, a nossa homeostase, o nosso sistema autônomo cuida de várias decisões automaticamente, como controlar a temperatura do seu corpo a 36,6 graus Celsius, os batimentos cardíacos, os processos, o metabolismo, o processo digestório, enfim, entre outros processos, a visão, entre outros, não exige nosso controle. Você imagina a gente estar
atento para cada ação. Então, quando o cérebro pressupõe que você está fazendo automático, está fazendo bem, ele se distrai. Na distração, a gente comete erro. Como combater a distração? Foco total. Agora vamos para o viés pessoal. O viés pessoal nada mais é do que o preconceito, gente. Quando você me manda informação, se você falar de uma árvore, para mim a árvore vai ser verde, frondosa, para o outro a árvore vai ser seca, para outra árvore vai ter frutos, para o outro a árvore vai ter flores. Cada um vai imaginar uma árvore. Então, assim, é improvável que quando eu der uma informação, você não associe aquela informação aos seus saberes prévios. Então, o viés pessoal, ele tem assim, a memória ela é criada de acordo com os seus saberes. Então, assim, esse viés pessoal, ele pode atrapalhar um pouco, de certa forma, a construção de uma memória de qualidade, pois dependendo do seu nível de preconceito, você acaba sendo resistente. Por isso que é muito importante, quando o professor for introduzir um novo assunto, ele reconstruir aquela informação, dar para as pessoas dois ângulos, visões mais amplas, para que a pessoa possa construir e ponderar o seu conhecimento de forma plena, de forma absoluta. Falando sobre a parte do viés, é importante também, nós vamos falar no próximo bloco, esse viés também acaba por ser uma cilada. Uma vez que você, quando vai evocar a memória, toda vez que você vai evocar, é sabido neurocientificamente que a gente transforma a memória, então quando você adquire um preconceito por uma determinada situação, um preconceito religioso, um preconceito de raça, um preconceito social, enfim, quando você vai revisitar um assunto, você constrói uma nova informação de acordo com aquele seu preconceito. Você coloca ele numa caixinha e você vai classificar ele de uma maneira e a partir daí você vai construir uma nova memória. Confie em mim, algumas memórias que estão dentro de você são coisas que nunca existiram e você criou, devido a esse viés pessoal, tá? Então, assim, alguns conceitos que você tem, a sua visão de mundo, a minha visão de mundo, tá? Mas, Urubatamas, é uma sabotagem que a memória faz. Você imagina, gente, se nós tivéssemos que pensar em tudo. Toda hora eu tinha que visitar uma informação para saber que dá choque, né? Você imagina, o cérebro grava ali que dá choque automaticamente, eu lembro aquilo ali para sempre, eu não vou estar... O meu preconceito, eu já sei que aquilo ali dá choque, eu não vou colocar a mão na tomada. Algumas informações a gente guarda lá e a partir daí a gente começa a julgar que todo interruptor que está ali, se aquela capinha por fora, você pode tomar choque, isso pode não ser verdade, mas a gente já bloqueia. Como se alguém lhe fez mal, ela tem um tipo de aparência física, o seu cérebro automaticamente, para lhe proteger, isso pode ser uma sabotagem, ele começa a imaginar que pessoas com aquela mesma aparência podem te machucar. E aí você começa a ficar resistente, inconscientemente. Sabendo desse viés pessoal, você pode ficar um pouco mais atento e ponderar mais as suas atitudes interpessoais. Então vimos agora o bloqueio, a distração e o viés pessoal. Vamos passar para o próximo bloco, onde nós vamos falar de persistência, vamos falar de atribuição errônea e sugestibilidade. Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like aqui, que é muito importante para nós. Me siga para mais dicas e deixe seu comentário. Se gostar do conteúdo, compartilhe. Não esqueça. Deus te abençoe. Vamos pular para o próximo vídeo?